Olá, pessoal! Eu sou a Luzia da Igreja Batista. Novo tempo, queridos! Hoje é quarta-feira. Transmissão, queridos. Hoje é quarta-feira, dia que nós fazemos a nossa transmissão diretamente do Face oficial da Igreja Batista Novo Tempo, queridos. Eu quero desejar uma boa noite a todos os nossos ouvintes. Boa noite, meus amigos. Boa noite, meus irmãos. Que Deus te dê a graça, que Deus te dê a alegria, paz, que o Senhor conceda o desejo do seu coração, amados. Mais um dia aqui diretamente do Face oficial da Igreja Batista, queridos. Nós somos da igreja ali dos altos da cidade, na rua João Domingos Ferreira, número 158, Jardim Santa Rosa. Queridos, nós somos da igreja do pastor João, cujo presidente, queridos, Deus tem abençoado o servo dele, Deus tem dado estratégia para o nosso querido pastor, e nós queremos louvar ao Senhor por ter levantado esta pessoa, este homem de Deus, para estar aí ministrando sempre uma palavra, trazendo um recado da parte do Senhor para nós. Queridos, eu sou a Luzia da Igreja Batista e eu quero desejar para você, queridos, uma boa noite com todo o meu carinho, um abraço a todos vocês. Eu quero já de antemão fazer o agradecimento a vocês que estão sempre conosco, né? A Josiane Gama está conosco, a Cirlei Pereira já entrou aí dizendo boa noite. A Cirlei Pereira já compartilhou o nosso vídeo. Sim, queridos, você já esteja compartilhando o nosso vídeo para que outras pessoas venham ouvir a palavra de Deus. Queridos, deixa agendado aí toda quarta-feira, tá bom? Às 19 horas, nós estamos aqui sempre trazendo uma palavra de Deus para nossa reflexão, porque Deus, ele tem coisas tremendas para nos revelar, amados. Deus, ele tem coisas grandes para falar conosco e nós precisamos estar atentos à voz de Deus, à voz do Espírito Santo, tá bom? Nós somos da Igreja Batista, todos os dias nós temos aí atividades na igreja, tá bom, amados? Nós temos de segunda-feira a nossa querida irmã Priscila, líder de mulheres. Toda segunda-feira, às 19h30, ela se reúne com as mulheres para estudar a palavra, falar de Deus, orar, buscar a presença do Senhor. Toda segunda-feira, mas querido, uma segunda-feira do mês, que é a primeira, nós temos o Desperta Débora. Sim, queridos, a semana que vem, segunda-feira, dia 3 de junho, primeira segunda-feira do mês, nós temos Desperta Débora na igreja sede, na Igreja Batista, com a nossa querida irmã Priscila. Queridos, o que é Desperta Débora? O que significa Desperta Débora? Queridos, é um projeto onde a igreja se levanta com as mulheres para orar pelos seus filhos, né? Mulheres que oram, intercedem pelos seus filhos. Toda segunda-feira, amados, que seria a primeira segunda-feira do mês, Desperta Débora na Igreja Batista Novo Tempo, queridos. O que nós vamos fazer ali, Luzia? Nós vamos dobrar os nossos joelhos. Mulheres, mães de joelhos, os filhos ficam em pé, queridos. Você não imagina o poder que tem uma oração de uma mãe. Você não imagina o poder que tem a sua oração em favor do seu filho, querida.
Você tem que buscar a Deus enquanto há tempo. Às vezes você tem seu filho aí que precisa ir tomar uma decisão. Talvez o seu filho está sem uma direção. E quando a mãe intercede, quando a mãe busca, Deus ele move céus e terra em favor da nossa casa, em favor da nossa família, queridos, e é nessa segunda, dia 3 de junho, nós, as mulheres, mães, vamos nos reunir na Igreja Batista Novo Tempo para dobrar os nossos joelhos, clamar a Deus pelos nossos filhos, buscar a Deus, pedir a bênção, pedir a graça para eles, amados, que eles possam ficar firmes, que eles possam ficar sempre com uma visão diretamente para o Senhor, porque o mundo aí, amados, oferece coisas mundanas, coisas que Satanás tem colocado. E aí, amados, nós como mães, nós como mulheres, precisamos entrar na brecha e orar, interceder. Nós vemos na palavra de Deus mulheres que foram sábias, intercederam, usaram de sabedoria em favor dos seus filhos, amados. Nós podemos já ver de imediato Joquebede, lá no livro de Êxodo 2, 1 e 2, a mãe de Moisés. Esta mulher usou de sabedoria, ela pediu a graça e ela fez, queridos, aquilo que estava no seu coração, e Deus deu a graça a ela, porque ela estava ligada com Deus, ela estava em oração. Amados, nós precisamos buscar, interceder, e eu deixo o convite para você nessa segunda, viu, queridas? Nessa segunda, dia 3, com a nossa irmã Priscila, Desperta Débora. Ali nós vamos estar orando, intercedendo pelos nossos filhos, pela nossa casa. Terça-feira, amados, nós temos aí a nossa reunião de oração com o nosso irmão Marcos Forqueto, toda terça-feira, às 19h30, ele se reúne ali com um grupo de irmãos que queiram orar, interceder, buscar. Você é o nosso convidado especial, toda terça-feira. Você que mora nos altos da cidade, queridos, esteja presente ali na nossa sede, na Igreja Batista, para orar, para interceder, no nome de Jesus. Toda terça-feira também, queridos, aqui no centro da cidade de Bariri, hein? No centro da cidade, na Rua Prudente de Moraes, número 45, em frente ao Dizezão. Nós estamos ali, eu e meu esposo estamos na Congregação Batista, uma igreja que o nosso querido pastor João abriu. Nós somos filha da Igreja Batista Novo Tempo, queridos, tá bom? Se você mora aqui na Redondeza, no centro da cidade, você diz, eu queria tanto ir na Igreja Batista, na igreja do pastor João, mas é muito longe, é nos altos da cidade. Pois bem, queridos, abrimos uma no centro da cidade, um prédio, queridos, que era uma antiga academia, em frente ao Dizezão. Você é o nosso convidado especial. Ali nós temos culto toda terça, todos os sábados, e você, queridos, está perdendo a sua bênção, você está perdendo uma palavra de Deus que tem movido os nossos corações toda terça-feira, todos os sábados. E eu quero deixar o convite para você aí, queridos, para participar conosco toda terça-feira, todos os sábados, na nossa congregação no centro da cidade, Prudente de Moraes, número 45. Também, queridos, quarta-feira, não podemos esquecer, queridos, esse mesmo horário, às 19 horas, diretamente do Face Oficial, aqui uma palavra, uma breve reflexão para o nosso coração, junto comigo, queridos. Também quinta-feira,
culto nos altos da cidade, culto na igreja sede, com o nosso amado pastor João. Toda quinta, queridos, ele tem uma palavra de Deus para as nossas vidas, para o nosso coração. Nós precisamos aprender da palavra, porque ela nos corrige, ela nos edifica, ela nos ensina, ela nos corrige, queridos, e isso é muito bom, porque quando a palavra nos corrige, nós obedecemos, nós estamos aí automaticamente agradando o coração de Deus. Então, toda quinta, inclusive amanhã, você é o nosso convidado especial, queridos. Também nós temos aos sábados o nosso culto na Congregação Batista, aqui no centro da cidade. E nos altos da cidade também nós temos o nosso culto de jovens, querido. Isso mesmo. Todo sábado nós temos o nosso culto dos jovens com a nossa querida irmã Elisandra, o nosso irmão Kiko. Ele se reúne ali com os jovens batistas. Você que não é batista e você está parado, distanciado da igreja, aproveita, amados. Ali tem um grupo de jovens animados para receber você. Ali nos altos da cidade, pertinho do bar do Sacolinha, antigo Sacolinha. Você, queridos, pode participar com eles ali, sem compromisso. Eles são uns jovens muito dinâmicos e nós queremos deixar aí o convite para você, todo especial, com os nossos jovens valorosos aí da Igreja Batista Novo Tempo, tá bom, amados? Também aos domingos, culto da família, onde nós vamos ali, toda a congregação, nós saímos e vamos ali na nossa sede, nos altos da cidade, com o nosso pastor João. Culto da família, todos os domingos às 19h15, para ouvir, para cultuar ao Senhor e deixar que Deus fale conosco, queridos, deixar que Deus ministre no nosso coração. Ali nós louvamos ao Senhor, ali nós testemunhamos, nós adoramos ao Senhor. É muito bom, queridos, e nós queremos deixar aí o convite especial para você. Queremos deixar o convite especial, porque, queridos, você precisa ir, você precisa experimentar, queridos, porque eu tenho certeza que se você for ouvir e deixar Deus falar no seu coração, você nunca mais será o mesmo, porque Deus, a Bíblia diz que se Deus abater no nosso coração e nós abrirmos a porta do nosso coração, Ele vai entrar, Ele vai cear conosco, Ele vai ficar conosco. Imagina só, queridos, você andar, Deus estar com você, você trabalhar, Deus ir junto com você, você almoçar, você ceiar, jantar, dormir, Deus, o Espírito Santo sempre estar com você. É isso, queridos, ter experiência com Cristo é isso, mas você precisa abrir a porta do coração para que Ele possa entrar e fazer morada no nome de Jesus, tá bom, queridos? Então eu deixo aqui o meu convite todo especial, convite do pastor João Batista, que você que queira nos fazer uma visita, amados, venha participar conosco, ali nos altos da cidade, queridos, ali na rua João Domingos Ferreira, número 158, Jardim Santa Rosa. E aqui no centro da cidade é Rua Prudente de Moraes, número 45, em frente ao Dizezão, esquina com a João Lemos. É fácil de você encontrar. Então eu deixo você aí na liberdade e o convite está sempre em pé, com todo carinho, para você, meu amado, tá bom? Agora eu gostaria que você, com todo temor e tremor, abrisse as suas Bíblias no Evangelho de São Lucas, no capítulo 6, gostaria de estar lendo apenas 3 versículos e eu gostaria de fazer uma breve reflexão para o nosso coração. Se encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 6, verso 47, diz assim: qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que edificou uma casa e cavou
É semelhante ao homem que edificou uma casa, cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, na qual bateu com ímpeto, bateu com força a corrente, e logo aquela casa caiu, e foi grande a sua ruína. Queridos, a palavra do Senhor aqui no Evangelho de São Lucas, Jesus ele estava fazendo comparação sobre dois tipos de pessoas que ouvem a palavra de Deus. Então ele faz primeiro esta comparação para aqueles que ouvem a palavra de Deus e observa e guarda no coração e pratica. E aí ele faz a comparação como um homem que edifica uma casa, como um homem que constrói uma casa. Ele estava comparando aquele homem que ouve a palavra e guarda no coração, guarda no seu interior e tenta praticar, tenta obedecer a palavra. Ele é semelhante ao construtor que constrói a sua casa sobre a rocha, mas ele primeiro ele faz o seu alicerce. Diz a Bíblia aqui que ele cava bem fundo, faz buracos fundo e coloca o seu alicerce. Ele faz uma proteção para depois construir a sua casa. A Bíblia diz que é semelhante ao homem que edificou a sua casa e cavou e abriu bem fundo e pôs o seu alicerce sobre a rocha. Sabe, queridos, esse versículo aqui, esta comparação, esta semelhança que Jesus faz, é porque ele diz: o homem que entende a palavra e que pratica e que guarda e que ouve e ele obedece, ele está aí edificando a sua casa. A casa na palavra representa o nosso coração. Esse homem está edificando a casa sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Ele cava bem fundo, ele prepara para depois construir a sua casa. E aí a Bíblia diz que o homem que ouve a palavra, mas acha bonito, gosta, mas não guarda no seu coração, ele não obedece, não tem o interesse de cavar buracos, não tem interesse de criar raiz, ele somente constrói, acha bonito, gosta, é um simpatizante do evangelho, acha tudo muito belo, tudo muito bonito, mas ele não se preocupa, ele não teme em construir, em alicerçar a sua casa, isto é, em alicerçar o seu coração. Mas aí a Bíblia diz que vem a enchente. Primeiro a enchente vem para aquela casa que foi construída sobre o alicerce. A Bíblia diz, querido, que vem a correnteza, vem a enchente, bate com força sobre aquela casa com o alicerce. Mas a Bíblia diz que a casa ela não cai, ela bateu, ela foi impactada com força pelas enchentes, mas ela não cai, porque ela está resistente, ela está firmada sobre um alicerce. Aquela casa ela foi, queridos, edificada sobre a rocha, que é Jesus. Então veio a tempestade, a enchente, aqui representa os nossos problemas no dia a dia. Aqui a enchente, a correnteza bate com força, o problema bate na sua porta, bate na sua casa, bate no seu trabalho e querem derrubar a sua casa. Mas se você, querido, se você, minha querida, estiver estruturada, se você estiver alicerçada, se você preparou o seu coração sobre um alicerce, que é a rocha, que é a palavra de Deus, que é a oração, você vai estar firme, a sua casa vai estar resistente a essa tempestade, a essas enchentes, a essas lutas, a essas dificuldades. E eu lendo o texto, queridos, eu acho muito interessante, porque ao olhar aqui,
ao observar o texto, nós olhamos que a casa, os dois construtores constroem uma casa, e eu começo a imaginar uma casa muito bonita, o construtor que ouve a palavra e guarda, um homem que cavou, perdeu muito tempo, não é? Talvez ele abriu mão de muitas horas de trabalho, talvez ele abriu muitas horas de sono, abriu mão, perdeu o sono, porque ele precisava construir a sua casa sobre um alicerce, sobre uma rocha, mas ele fez, e aquele alicerce ficou embaixo, e aí ele construiu a sua casa, talvez muito bonita, eu posso imaginar, o texto não diz, mas eu posso imaginar uma casa com varanda, uma casa com janelas chiques, e tudo muito belo, muito bonito, vista muito perfeita, e aí aquele outro construtor que ouve a palavra, mas não guarda, não teve interesse nenhum em construir um alicerce, não teve vontade de gastar seu tempo para edificar um alicerce sobre a sua casa, mas assim mesmo ele constrói a sua casa e fica muito bonita, aparentemente é muito belo, tem uma varanda também, tem janelas bonitas, tá tudo muito lindo, olhando por fora, mas o alicerce não tem, tá vago, e aí vai bater, a Bíblia diz que bate a tempestade para aquele que obedece e para aquele que não, também bate a tempestade, queridos, na casa daquele construtor que teve o cuidado em obedecer, teve o cuidado em criar raiz, aquela tempestade que a Bíblia representa aqui, a enchente, a tempestade representa problema, representa enfermidade, representa situações adversas que bate muitas vezes na porta daquele que obedece, naquele que construiu a sua casa sobre a rocha, naquele que ora, naquele que jejua, naquele que ouve a palavra, naquele que estuda a palavra, mas aqui a Bíblia revela que nós não estamos livres de passar tribulação, nós não estamos livres de passar enchentes na nossa vida, situações que nos aborrecem, nós não estamos livres, mas a diferença é, queridos, que a enchente bateu nas duas casas, o problema bateu na casa daquele construtor que edificou com alicerce, que gastou seu tempo, que orou, que buscou, que jejuou, que pediu, que clamou, a tempestade bateu na sua porta, mas a tempestade bateu também naquele descuidado, naquele que estava distraído, naquele que não se preocupou, mas a diferença daquele que fez a sua estrutura, que teve um cuidado maior, que teve um cuidado em observar as leis do Senhor, em observar, em obedecer, em ouvir a mensagem e praticar no seu coração. A diferença é, queridos, que bateu a enchente, a Bíblia diz que bateu bem forte a corrente naquela casa, nas duas casas, mas na casa que tinha alicerce, não caiu, a casa não balançou, veio a tempestade, veio a luta, veio a tristeza, mas aquela casa que representa o seu coração, que representa o meu coração, que representa a sua vida, a minha vida, nós vamos ficar, queridos, em pé, nós vamos estar resistentes. Por quê, queridos? Porque nós temos uma estrutura que nos segura, nós temos um alicerce que nos protege, porque a nossa vida em si é frágil, como uma casa, olhando a casa do construtor que não obedeceu, que não cavou, que não fez estrutura, também é bonita, aparentemente, tudo tranquilo, mas bate a tempestade, bate a luta, ela não resiste, porque nós, queridos, por nós mesmos, nós olhamos, nós não vamos conseguir resistir. O que faz as nossas vidas resistir às tempestades, aos baques da vida, é o alicerce que nós criamos, é o alicerce que nós fazemos, os alicerces que nós construímos no caminhar da nossa vida cristã. E aí, queridos, nós podemos observar que um construtor, quando ele faz alicerce, ele precisa fazer bem caprichado, não é verdade?
O construtor, quando ele vai fazer a casa, se ele não caprichar no alicerce, a casa vai desandar, a casa não vai ficar legal, queridos. Assim também é as nossas vidas. Se nós não tomarmos cuidado em fazer um alicerce bem sólido, bem forte, que a Bíblia recomenda fazer o alicerce do nosso coração na rocha, e a rocha representa Jesus, querido, Jesus de Nazaré. Ele é a sua força, ele é a minha força. O nosso coração é a casa, o nosso coração está sujeito, queridos. A Bíblia diz que o coração ele é enganoso, o coração nos engana, mas quando nós temos a rocha que nos protege, que nos guarda, pode vir a luta, pode vir o problema, pode vir a dificuldade, mas nós estamos alicerçados, nós estamos aí, queridos, firmados na palavra, e Deus ele nos dá resistência para permanecermos firmes. E isto, queridos, que a Bíblia nos revela, que eu gostaria de focar bem isso, nós não estamos livres de passar problema. Às vezes tem heresias por aí, que o cristão não passa luta, o cristão não fica doente, o cristão não fica triste, o cristão não recebe uma má notícia. É mentira, amados. Nós estamos sujeitos a esta casa alicerçada, este homem que preparou, este homem que buscou, fez um alicerce profundo, cavou, gastou tempo, gastou dias, talvez perdeu o sono, não dormia, buscando, fazendo o seu trabalho com perfeição, mas veio a enchente, veio a luta, veio a tribulação, mas a casa não caiu, a casa prevaleceu firme, que é a diferença daquele que ouve e não está nem aí em obedecer, não está preocupado em fazer aquilo que o Senhor pede na Bíblia, na palavra, queridos. E aí, amados, eu deixo aqui um conselho para você, um conselho de Deus, não só para você, mas para mim também, através desta palavra aqui, amados, que é tão valiosa. Vamos construir a nossa casa. O coração representa a casa, o alicerce na rocha, firmado na rocha, representa Jesus. O nosso coração ele é enganoso, a nossa vida, nós podemos tomar decisões erradas, o nosso coração nos engana, às vezes nós somos emotivos, agimos rápido demais, queridos, mas nós precisamos estar alicerçados, porque aí vem a tristeza, vem a luta, vem a tempestade, aí aquela casa, o nosso coração que está firmado na rocha, ela não vai cair, ela não vai perder a estrutura, ela não vai, porque a rocha representa Jesus, e com Jesus, queridos, nós estamos seguros, porque a Bíblia diz no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então, queridos, esta rocha, este alicerce, talvez você pode olhar e dizer, Luzia, mas como eu vou construir? Com que eu vou construir? Porque a Bíblia diz que ele construiu aí o alicerce, o pedreiro, aquele que estava edificando, ele cavou a terra, com certeza, ele colocou os preparativos para firmar aquela casa em um alicerce forte, que é a rocha. Em que nós vamos fazer o nosso alicerce? Baseado em que, queridos? Você cava, você tem que cavar a sua vida, o buraco, e encher o seu coração, encher de rocha, encher de produtos que alimenta, que façam o seu muro, o seu alicerce estar firme. A rocha, aqui o homem usou a rocha, que representa Jesus. Como você vai fazer o seu alicerce na rocha? É lendo. Cada vez que você lê a palavra e guarda no seu coração, cada vez que você ora, cada vez que você busca Deus, você está construindo o seu alicerce, porque você está ganhando intimidade com Deus, você está ganhando aí intimidade com o próprio Deus, queridos, e aí você vai aprender, você vai saber lidar, porque olha só o versículo que eu falei agora,
No Salmo 46 que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Se você não lê, se você não estuda, você não saberia que Deus estaria com você na angústia, e aí você seria um murmurador. Na angústia você poderia se blasfemar, você poderia murmurar, dizer que Deus não te ama, que Jesus não te ama, que Jesus não liga para você, que Deus não te ouve, porque você não conhece a palavra. Mas quando você lê as escrituras, você vai conhecer que no Evangelho de São João diz que no mundo nós teremos aflições, mas nós precisamos ter bom ânimo. Também diz a Bíblia que Deus, ele nos protege no tempo da angústia. Você pode ficar angustiado, queridos, você pode ficar triste, momentos na vida. Nós somos aqui homens, mulheres, frágeis, humanos, nós passamos por adversidade, mesmo que nós construímos o nosso coração em um alicerce, mesmo que nós estamos diante da palavra, diante da rocha, mas quando nós estamos estruturados, nós permanecemos firmes, nós permanecemos na rocha e não vai abalar, a angústia não vai nos abalar, não vai nos tirar do foco, não vai derrubar o nosso coração, queridos, porque nós estamos sujeitos, nós estamos sim, assim como aquele que não ouve, aquele que não obedece, está sujeito, nós também estamos, mas a diferença é que Deus está conosco, e a Bíblia diz, quando você constrói o seu alicerce, você conhece, você vai entender aquele versículo que diz, tudo posso naquele que me fortalece. Você vai entender que você pode todas as coisas, e aí você vai sair do seu tempo de angústia, você vai sair dessa depressão, você vai passar, você vai dar a volta por cima diante da tempestade, diante da adversidade. Por quê? Porque você entendeu, você firmou o seu coração na rocha, você está lendo a palavra, e a palavra de Deus diz que ela é viva e ela é eficaz. E aí, queridos, você vai ter a certeza, você vai ter a convicção que Deus está com você, independente da luta, independente da angústia que você está passando por momentos ou no momento, porque você conhece um Deus todo-poderoso e Ele vai fazer você passar por cima, você vai passar, você vai dar a volta por cima, porque você pode todas as coisas, mas em cima daquele que te fortalece. E quem te fortalece é Jesus Cristo. Então você pode sim todas as coisas, mas naquele que te fortalece. E quem te fortalece? Quem tem sido o seu alicerce, meu amado irmão? Quem tem sido o seu alicerce? Em quem você tem buscado? Em quem você tem orado? Em quem você tem pedido ajuda? Em quem você tem orado? Em quem você tem clamado? A Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que vós não sabeis. Em que nós temos aí alicerçado o nosso coração? Será que é em novela? Será que é em coisas que não agradam o coração de Deus? Será que é em noticiário só de tragédia, de tristeza? E aí quando nós olhamos, não temos mais tempo, nós vamos dormir, não temos porque amanhã é dia de trabalhar, e aí o alicerce já está sendo construído, o alicerce já está construído com coisas pecaminosas, umas coisas que não edificam, e aí Jesus, ele está revelando nesta palavra para nós edificarmos o nosso coração na rocha, e a rocha, queridos, é Jesus, e você pode, você é um vencedor, você é vitorioso, independente do que você está passando hoje, queridos, amanhã é um novo dia, a Bíblia diz isso, queridos, que uma noite o choro pode durar uma noite toda, olha aí, é quando você edifica a sua casa sobre a rocha, aí você vai entender esta palavra, quando você lê, quando você estuda, aí você vai entender, o choro pode durar uma noite, você pode chorar hoje, você pode chorar, você pode entristecer, você pode ficar angustiada, mas sua alegria virá pela manhã, porque o Deus Todo-Poderoso, Ele vai agir na sua vida. Eu creio, meu amado irmão, minha amada irmã, eu creio na vitória daqueles que têm uma vida alicerçada. Então, conselho meu,
para você com todo carinho, queridos, com toda humildade. Vamos nos alicerçar diante da palavra, diante da rocha que é Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe vocês, queridos. Um grande abraço a todos aí que estão participando. Compartilhe esse vídeo. Tem muita gente participando comigo aqui. Eu louvo a Deus pelas suas vidas. Eu quero deixar um grande abraço para Cirlei Pereira da Paz. Eu quero deixar um grande abraço também para a Josiana Gama. Um grande abraço para Sara Juliana. Um grande abraço para nossa irmã Ana Lúcia. O pastor João Batista também está nos assistindo, dizendo boa noite, que Deus abençoe. Eu quero mandar um abraço todo especial para minha querida amiga Andréia Guertas, que está sempre conosco aí, vez por outra ela está nos assistindo e ela comentou comigo que sempre me ouve. Um beijão, querida, no seu coração, que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Eu louvo a Deus, querido, por cada um aí, você que está nos assistindo, mas você não comenta, prefere assim, mas eu estou vendo aqui o seu nome e eu sou muito grata. Que Deus abençoe. A nossa irmã Pri também está aí atenta. A Cristina Pereira, a Inalda Nanau está também nos assistindo, dizendo boa noite. A Paz, a Pri do Kleber também. Que Deus abençoe, queridos. São muitas pessoas aí nos assistindo. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Que Deus te dê uma boa noite de sono. Que a graça e a bondade, a misericórdia do Senhor esteja sobre nós todos, amados, no nome de Jesus. Tchau, tchau.